Glória a Deus, que a paz do Senhor esteja com você, amém? Eu espero que você esteja bem. A palavra que o Senhor coloca ao meu coração para ministrar nesta noite está em Salmos 144, versículo 4. Então, por favor, abra a sua Bíblia em Salmos 144, versículo 4. Enquanto você abre a sua Bíblia, eu quero expressar o quão maravilhoso foi o nosso culto do domingo passado pela manhã. Eu pude rever alguns irmãos que há tempo não via, apesar da distância, que tínhamos que ter, apesar da correria que eu tive por conta da gravação e poder transmitir o culto à noite para os demais irmãos. Foi muito bom ver que todos estavam bem. Foi muito bom ver a alegria de todos em estar naquele lugar. Eu não pude ver o sorriso, mas eu vi o brilho nos olhos de cada um. E quão maravilhoso foi o nosso culto, não é? Aqueles que esteve presente podem confirmar o que estou dizendo. Foi um culto maravilhoso. E eu quero convidar você que não é do grupo de risco, que não é criança, não é idoso, para que você também nos acompanhe nesses cultos. No próximo domingo, às 9 horas da manhã, são os nossos... vai ter mais um culto presencial. Os nossos cultos presenciais serão aos domingos, às 9 horas da manhã. E você é nosso convidado. Tomamos todas as precauções devidas para estarmos juntos, para não corrermos nenhum risco. Aqueles que foram podem mais uma vez confirmar o que eu estou dizendo. Tudo foi feito e preparado para nossa segurança, para estarmos em paz cultuando ao Senhor. E se você não pode, continuaremos com as nossas lives, com os nossos cultos online aos domingos às 18h30 e às quartas-feiras às 20 horas. Tá bom? Domingo a gente vai estar transmitindo o culto feito pela manhã do mesmo dia. E às quartas-feiras, às 20 horas, um culto preparado especialmente para aqueles que nos acompanham nos cultos online. Tá bom? Eu acho que já deu tempo de você abrir a sua Bíblia. Em Salmos 144, versículo 4, vamos ler só esse versículo por enquanto. Vai dizer assim: o homem é semelhante à vaidade. Em outras versões vai dizer que o homem é semelhante a um sopro. Os seus dias são como a sombra que passa. O homem é semelhante a um sopro e os seus dias são como a sombra que passa. Ou seja, a vida do homem é curta. A nossa vida, a vida que conhecemos aqui na Terra, é curta demais. A gente pôde refletir sobre isso muito mais nessa pandemia, não foi? Onde a gente viu idosos, jovens, crianças morrerem tão rapidamente, tão inesperadamente. E a gente pôde refletir muito sobre isso, quão a vida é curta. Mas a vida não é apenas curta para uma criança que morre, ou para um adolescente que morre. A vida é como um sopro para todos. Se a gente for analisar a média de idade de um homem, de uma mulher, nós vamos ver que vai aí dos seus 70, 80 anos, 80 anos é um homem que viveu muito. Essa é a nossa média de idade. E mesmo assim, se compararmos com a eternidade, é como um sopro. É como uma sombra que passa. Tem aqueles que vivem até um pouquinho mais, não é? A gente conhece pessoas que têm os seus 90, 100, 110 anos. E quando a gente fala em 110 anos, a gente pode pensar, nossa, essa pessoa viveu muito. Mas não.
comparando com a eternidade, se colocarmos esses 110 anos na linha do tempo da nossa eternidade, é como um sopro e como uma sombra. Vivemos muito pouco. A nossa vida é passageira, é breve. Não importa o quanto vivemos nesta terra, ela será curta, passageira, como um sopro e uma sombra que se passa. Então, se a nossa vida é tão curta, se a nossa vida é assim como um sopro, é assim como uma sombra que se passa, a minha pergunta é: por que nos preocupamos tanto com esta vida que vivemos aqui nesta terra e não nos preocupamos da mesma maneira com a eternidade? Porque as nossas preocupações estão todas direcionadas com a nossa vida aqui. E não nos preocupamos da mesma maneira com a eternidade. E se formos ver, o correto era nos preocuparmos ainda mais com a nossa eternidade, já que a nossa vida nesta terra, a nossa vida que estamos vivendo, é como um sopro. É como uma sombra que se vai. Quer uma prova disso? A gente vai perceber que a maioria das pregações hoje em dia diz respeito da nossa vida aqui na terra, em melhorar a nossa vida aqui nesta terra, e não sobre mais a eternidade. E quanto mais o tempo passa, mais isso fica visível. Antigamente, as pregações dos pastores mais antigos, daqueles pastores famosos, a gente pode ver que muito era pregado sobre o sacrifício de Cristo e a nossa eternidade no Senhor. Mas hoje em dia, a maior parte dos cristãos preferem ouvir pregações que nos levam a ter uma vida melhor aqui na terra e não muito mais na eternidade. A gente pode ver que os pregadores que mais são ouvidos, que mais são assistidos, que mais têm views em suas redes sociais, no YouTube, são aqueles que pregam sobre autoajuda. Aqueles que falam sobre como ter uma vida melhor nesta terra. Aqueles que são apelidados como coach evangélico, né? Não que eu ache errado. Eu acho que devemos aprender a ser equilibrados nesta terra também. Devemos aprender a ser equilibrados em todas as áreas das nossas vidas. Tanto na área emocional, quanto na área financeira, né? Em todas as áreas das nossas vidas, devemos ter uma vida equilibrada e buscar viver melhor em cada área. Eu não acho errado pregarmos sobre autoajuda ou pregarmos sobre formas de viver melhor. Isso também é bíblico. A Bíblia nos ensina a viver melhor nessa terra. Eu só estou dizendo que nos focamos só nisso, nos preocupamos só com isso e deixamos de nos preocupar com a nossa eternidade. Uma eternidade que, se compararmos com as nossas vidas de 80, 90, 100 anos nesta terra, é muito mais importante, não é? É de muito mais valor. A gente vê que os cristãos de hoje em dia estão mais preocupados com a sua cura para aqueles que estão enfermos, com um emprego melhor para aqueles que não estão satisfeitos com o seu emprego, com uma casa melhor para aqueles que vivem de aluguel ou não estão satisfeitos com a sua casa atual, com uma aposentadoria mais tranquila. A gente pode ver que a preocupação de muitos é de como vão viver esta vida aqui na terra. Mas poucos se preocupam em como vão viver a sua eternidade.
se vão viver a eternidade prometida por Cristo, prometida por Deus, ou se não. Poucos estão preocupados com isso. As pessoas estão mais preocupadas com o seu corpo, para que eles durem mais, cuidam mais do seu corpo, do que cuidam da sua alma que vive na eternidade, pela eternidade. A gente pode ver que os nossos jovens se preocupam muito hoje em dia com o seu corpo, com a sua saúde, para dar a eles tanto estética, que essa é uma realidade, tanto uma vida mais duradoura. Temos jovens mais conscientes a este respeito. Eu vejo assim, eu acho que antigamente não se preocupava tanto em exercício, em ter uma dieta mais saudável. Eu sei que muitos fogem desse padrão, mas a gente vê muito adolescente, muito jovem se preocupando com isso. E é bom. Eu não estou dizendo que não é bom. Mas se preocupam tanto com o seu corpo, com a sua saúde, para durar 5, 10, 20 anos a mais de vida nessa terra. E não se preocupam em nada com a sua eternidade. Não fazem absolutamente nada para viver a eternidade prometida por Cristo, prometida por Deus. E como então podemos nos preparar para isso? Porque se formos ler tudo que nos é falado sobre a eternidade, todas as informações que temos, mesmo assim surgirão inúmeras dúvidas. Não sabemos ao certo como será. Não sabemos ao certo como iremos viver esta eternidade. Como será cada detalhe? Como será? Não posso dizer nem a cada dia, porque os nossos dias são contados enquanto nesta vida, depois será eterno, os dias não serão mais contados. Mas como será essa eternidade no Senhor? Então, como se preparar para algo que temos tão pouca informação, não é? Para uma eternidade que temos só algumas informações bíblicas a nos dar. Temos sim como nos preparar. A primeira coisa que devemos fazer é aceitar esse convite. Foi-nos dado um convite, uma promessa de Cristo a vivermos uma eternidade com Ele. A primeira coisa a se fazer é aceitar então esse convite, é reconhecer a Cristo como único e suficiente Salvador, que Ele é o caminho, a verdade e a vida. É aceitá-lo como seu Senhor, esse é o primeiro passo. É reconhecer a Cristo como seu Senhor e Salvador, aceitar esse convite. Então, se você ainda não aceitou esse convite, se você ainda não disse sim a esta proposta, a essa promessa vinda do Senhor, esta é uma grande oportunidade. Há uma eternidade que me espera e que te espera. E o primeiro passo a se tomar é aceitar. Aí você pode me perguntar como eu vou aceitar algo que eu nem sei direito o que é. Calma, a gente chega lá. A gente vai nessa noite falar sobre eternidade. A gente vai nessa noite falar sobre a nossa vida com o Senhor. O aceite dessa promessa, o que é essa promessa, o que nos aguarda. Qual é a esperança que devemos ter? Mesmo que seja poucas as informações que temos são maravilhosas. A promessa que nos foi feita e que temos contato, que podemos ler sobre ela, já é maravilhosa. Já nos faz querer e desejar estar nesta eternidade prometida. Então, como nos preparar para isso?
A primeira coisa, como eu já disse, é aceitar. E tem algumas outras informações que nos é dita na palavra do Senhor para vivermos essa eternidade com Ele. Eu quero te fazer lembrar daquela passagem do jovem rico, lembra? Onde ele se achega a Cristo e vai perguntar: Senhor, bom mestre, o que posso eu fazer para alcançar a eternidade? Para alcançar esta proposta que você nos faz de vivermos eternamente contigo, o que pode eu fazer? Aí Cristo vai responder a ele: olha, lá em Mateus 19:18, ele vai dizer: não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe e amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Ou seja, ele está dizendo: olha, faça aquilo que já foi dito, aquilo que está na lei de Moisés. Não mate, não cometa adultério, não roube, não minta, não faça falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe, ama ao teu próximo como a ti mesmo. Faça essas coisas e por fazê-las você alcançará a eternidade. Aí ele vai responder a Cristo: mas eu já faço todas essas coisas. Desde criança eu já cumpro tudo que já foi dito. E Cristo vai responder então: olha, então vende tudo que você tem e dê aos pobres. Todos os seus bens, todas as suas terras, vende tudo e dê aos pobres. E depois disso, siga-me. E se você conhece essa passagem, você sabe que o jovem rico fica irado e não faz aquilo que Cristo ordena. Pelo contrário, vira as costas para Cristo e segue o seu caminho. Então Cristo, ao responder àquele jovem rico, ele vai dizer: olha, cumpra os mandamentos. Ele vai dizer um resumo desses mandamentos também. Ele vai dizer: olha, ame ao Senhor, ao teu Deus, acima de todas as coisas, e ao próximo como a si mesmo. Um resumo de tudo que foi dito por Moisés em sua lei. E ele vai dizer ainda mais àquele jovem rico. Ele vai dizer: olha, tire o seu coração dos bens materiais. Tire o seu coração desta terra. Tire o seu coração de tudo que você pode conquistar neste lugar. E coloque o seu coração em mim. Coloque o seu coração nessa promessa. Coloque o seu coração nessa eternidade. Ou seja, não ajunte tesouro nesta terra, não é? Que o seu coração não esteja neste tesouro da terra, em bens materiais, mas que o seu coração esteja no Senhor, porque onde o seu coração estiver, este é o seu tesouro. Este é o seu galardão. Coloque o seu coração no Senhor, porque colocando o seu coração no Senhor, Ele será o seu tesouro pela eternidade. Então o que Cristo responde a este jovem é: olha, tem algumas coisas a serem feitas para alcançar essa eternidade. Coloque o seu coração no lugar correto. E colocando o seu coração no lugar correto, será fácil cumprir todas estas ordenâncias. Não matar, não adulterar, não furtar, não dar falso testemunho, honrar teu pai e a tua mãe e amar ao próximo como a ti mesmo. Em Apocalipse 21:8 vai dizer: mas quanto aos tímidos e aos incrédulos e aos abomináveis e aos homicidas e aos fornicadores e aos feiticeiros e aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. João, em sua visão, ele escuta a palavra de Deus que disse: olha, quanto aos tímidos, aqueles que não tiveram coragem de dizer a todos que Cristo é o seu Senhor, o seu Salvador, quanto a estes,
aos tímidos e aos incrédulos, aqueles que não acreditaram nas palavras de Cristo, e aos abomináveis, aqueles que fazem todo tipo de mal, aos homicidas, aos fornicadores, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos. Esses não alcançarão a eternidade prometida. Pelo contrário, farão parte lá no lago de fogo que arde com fogo e enxofre. Então, em Apocalipse 21:8 nos dá mais dicas de como nos preparar para esta eternidade prometida no Senhor. Confesse ao Senhor, não seja tímido, fale do Senhor a todos que você conhece. Confesse Ele como seu Senhor, como seu Salvador, não seja covarde, não seja tímido, não seja incrédulo, acredite na promessa e nas palavras do Senhor. Vive uma vida de amor, uma vida reta. Não façam coisas abomináveis, não seja homicida, não seja fornicador, não pratique feitiçaria e não seja idólatra. Faça estas coisas, não faça estas coisas e você alcançará a eternidade no Senhor. Então veja, há coisas a se fazer. Você deve viver uma vida nesta terra, você deve se preocupar em viver uma vida nesta terra que te leve à eternidade. A sua preocupação não pode ser só em como você pode viver melhor esta vida, mas como você pode viver esta vida a te levar à eternidade. Consegue perceber a diferença? Devemos sim nos preocupar em viver melhor, na medida do possível. Mas a nossa preocupação maior deve estar em viver uma vida que nos leve à eternidade. E como cumprir então todos estes requisitos? Porque, não sei se você percebeu, são alguns. Como não se desviar no meio do caminho? Como viver essa vida da maneira que Deus quer que vivemos, que nos vai levar a esta eternidade que o Senhor nos promete. Como viver? Na verdade, para vivermos esta vida da maneira que o Senhor nos propõe, devemos, primeiramente, desejar a eternidade pelos motivos corretos. Isso é primordial. Para viver uma vida conforme Cristo quer que vivamos e que vai nos levar a esta eternidade, a primeira coisa é desejar a eternidade pelos motivos corretos. Por que você quer viver esta eternidade no Senhor? Por que você quer alcançar esta eternidade que Ele propõe? O que move o teu coração para desejar esta eternidade? Se formos ler Apocalipse 21 por inteiro, eu posso citar 4 motivos que é falado, que nos é informado em Apocalipse, que nos faz desejar a eternidade. O primeiro deles é o lugar incrível que o Senhor tem preparado para mim e para você. O primeiro motivo que eu possa ter para desejar essa eternidade é o que terá nela. É como será esse lugar. Em Apocalipse 21 vai nos contar sobre um novo céu e uma nova terra. Um novo lugar que é preparado para aqueles que confessam o Senhor como único e suficiente Salvador. Para aqueles que se prepararam para esta eternidade. Tem um lugar preparado para mim e para você. E vai nos contar alguns detalhes deste lugar.
Em Apocalipse 21, a partir do versículo 10, vai dizer que e levou-me em espírito a um grande alto monte e mostrou-me a grande cidade, a santa Jerusalém, que de Deus descia do céu. E tinha a glória de Deus, e a luz era semelhante a uma pedra preciosíssima, como a pedra de jaspe, como cristal resplandecente. E tinha um grande e alto muro com 12 portas, e nas portas 12 anjos, e nomes escritos sobre elas, que são os nomes das 12 tribos de Israel. Da banda do levante tinha 3 portas, da banda do norte 3 portas, da banda do sul 3 portas, da banda do poente 3 portas. E o muro da cidade tinha 12 fundamentos, e neles os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. E aquele que falava comigo tinha uma cana de ouro para medir a cidade e as suas portas e o seu muro. E a cidade estava situada em quadrado, e o seu comprimento era tanto como a sua largura. E mediu a cidade com a cana até 12.000 estádios, e seu comprimento, largura e altura eram iguais. E mediu o seu muro de 144 côvados, conforme a medida de homem, que é a medida de um anjo. E a fábrica do seu muro era de jaspe. Olha que lugar. E a cidade de ouro puro, semelhante a vidro puro. E os fundamentos do muro da cidade estavam adornados de toda pedra preciosa. E o primeiro fundamento era jaspe, o segundo zafira, o terceiro calcedônia, o quarto esmeralda, o quinto sardônica, o sexto sardio, o sétimo crisólito, o oitavo bérylo, o nono topázio, o 10º crisópaso, o 11º jacinto e o 12º ametista. Toda a cidade de Jerusalém, vista por João, era feita com pedras preciosas. Olha isso. E as 12 portas eram 12 pérolas. Cada uma das portas era uma pérola, e a praça da cidade de ouro puro, como vidro transparente. Olha como vai ser essa nova Jerusalém. Tudo que há mais de precioso vai ter nessa cidade. Os muros, as portas, o chão, as praças será feito do que é mais precioso. Pisaremos em ouro. Olha como será essa cidade. Então a primeira motivação que podemos ter para viver esta eternidade é estar nesse lugar maravilhoso. É estar neste lugar preparado por Deus. Neste lugar que não conseguimos nem imaginar direito o quão lindo vai ser, o quão precioso vai ser, não é? Mas se a nossa motivação de estar na eternidade for só essa, for só pelo local, for só por tudo que está sendo preparado, for só por essa nova Jerusalém, por essa cidade preciosa que será, talvez a gente não consiga persistir e viver uma vida que nos leve a este lugar e a esta eternidade. Porque se for só por isso, podemos ser facilmente iludidos e enganados com uma falsa promessa de Satanás. Se for para estar num lugar maravilhoso, num lugar sobre igual, se for só essa nossa motivação para estar na eternidade com o Senhor, podemos facilmente sermos enganados. Podemos facilmente sermos iludidos e não alcançar esse lugar e não viver essa eternidade com o Senhor. Temos mais detalhes em Apocalipse 21. Lá em Apocalipse 21, no versículo 4, vai dizer que Deus limpará de nossos olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem
pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Deus vai dizer a João que neste lugar não haverá mais lágrima, não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Além deste lugar maravilhoso para se estar, neste lugar não sofreremos mais. Todo choro, toda dor, todo sofrimento que passamos nesta vida, nesta terra, nesta nova terra criada, nesta eternidade com o Senhor, não se terá mais. Eu encontro aqui mais uma motivação para estar nesta eternidade com Cristo, com Deus. É não sofrer mais o que sofremos nesta vida. Não é? Quantos desejam estar com o Senhor porque estão cansados de sofrer? Porque estão cansados de chorar? Porque perceberam que esta vida que vivemos há tantos momentos de sofrimento e sabem que neste lugar preparado por Cristo não terá mais choro, não terá mais dor, não sofreremos mais. Desejam viver esta eternidade com o Senhor para não sofrer o que estão sofrendo. Esta é uma realidade. E esta é uma boa nova. Neste lugar não terá mais sofrimento, não terá mais dor. Mas se a sua motivação for só isso, se a sua motivação de estar neste lugar for só para não sofrer, for só para não ter mais dor, você pode facilmente se desviar do caminho. Você pode facilmente não viver uma vida que te levará a este lugar, a esta eternidade com o Senhor. Não que, e eu quero deixar bem claro, não que o que fazemos nos traz a salvação e a eternidade com Cristo. A salvação e a eternidade com Cristo foi conquistada pelo próprio Cristo. Mas como vivemos, como nos preparamos, as nossas ações revelam se estamos no caminho correto. Se verdadeiramente aceitamos Cristo, porque quando aceitamos Cristo, transformações são feitas em nossas vidas, amém? Eu quero que fique bem claro isso. Quando aceitamos a Cristo, quando damos esse primeiro passo que foi falado lá atrás, de aceitar esse convite e reconhecer a Cristo como único e suficiente Salvador, transformações são feitas em nossas vidas para preparar-nos para esta eternidade. Então, se o nosso desejo de viver esta eternidade com o Senhor for só para não sofrer mais, talvez no meio do caminho nos desviemos e não alcancemos essa eternidade no Senhor. Se formos ler mais detalhes em Apocalipse 21, olha quanto detalhe é nos dado. Vai dizer no 21:8, que lemos lá atrás, lá no seu final, que para aqueles que fizerem aquilo que está escrito no 8, para aqueles tímidos, incrédulos, abomináveis, os homicidas, fornicadores, feiticeiros, idólatras, para estes está preparado um lago que arde com fogo e enxofre, e esta é a segunda morte. Para alguns, a motivação de estar na eternidade do Senhor é para fugir de um sofrimento eterno. É para fugir deste lugar, deste lago que arde fogo e enxofre. É para fugir desta segunda morte. Para alguns, a motivação de viver uma eternidade com Cristo, de aceitar esse convite, é para fugir desta segunda morte, é para fugir desse sofrimento eterno. Então veja, nós já
lemos sobre 3 motivações para viver esta eternidade no Senhor. Estar neste lugar incrível, fugir de um sofrimento atual, fugir de um sofrimento eterno. São 3 realidades, não são? Tem um lugar maravilhoso preparado para nós, sim. Neste lugar não haverá sofrimento, não haverá dor, não haverá choro, sim. Olha que lugar maravilhoso. E fugiremos de um sofrimento eterno, sim. Porque neste lugar preparado para mim e para você vai ser só alegria, só felicidade, só paz, amor. Um lugar maravilhoso nos espera. Mas veja, se a nossa motivação de estar neste lugar for só estas 3, talvez não alcançaremos este lugar no Senhor preparado por Ele. Mas tem mais uma motivação que é dita também em Apocalipse 21 e em muitos outros versículos, e esta deve ser que nos move. É por ela, é por essa motivação que conseguimos cumprir e ter uma vida conforme Deus quer que tenhamos. E a motivação está em Apocalipse 21, 3, que vai dizer: E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará. E eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. O melhor deste convite, o melhor desta eternidade é a presença de Cristo, é a presença de Deus. Se essa for a tua motivação, se esse for o seu desejo maior de viver esta eternidade, com certeza, com absoluta certeza, você estará preparado a vivê-la. Você viverá, você conseguirá cumprir tudo isso que Deus nos ordena a fazer. Você viverá uma vida que te leva à eternidade, porque o teu motivo maior de viver a eternidade é estar com Cristo, o Senhor. É estar pertinho desse que fez tudo por mim e por você. Uma vez eu fui questionado pelo meu irmão exatamente sobre isso, há muitos anos atrás, muitos anos atrás. Ele me fez exatamente essa pergunta e na época eu não soube responder essa pergunta. Ele me perguntou: por que você quer ir para o céu? Por que você quer viver esta eternidade? E eu não soube responder. Eu não sabia se era pelo lugar incrível, eu não sabia se eu queria fugir do sofrimento que vivemos nesta terra, eu não sabia se eu queria fugir do sofrimento eterno, se era por medo de sofrer eternamente. E para ser bem sincero, na época, eu nem levantei a hipótese de querer ir para o céu porque Cristo estava lá. Hoje, analisando muito melhor esta pergunta, eu posso dizer que eu desejo o céu porque Cristo está no céu. Eu desejo estar nesta nova terra, nesse novo lugar, porque Cristo, porque Deus ali vai estar. E este meu desejo, esse meu motivo de querer estar neste lugar é o que transforma os meus dias, é o que transforma as minhas ações, é o que me faz viver de uma maneira tal que me leva a esta eternidade no Senhor. É o que me faz aceitar este convite da maneira correta. É esse amor que eu tenho por esse Cristo, por esse Deus, que me faz capaz de viver uma vida conforme o desejo dele, que me leva a esta eternidade. É só por esse motivo, meu irmão.
É só por esse desejo de estar com Cristo que nos levará a esta eternidade no Senhor. Não que não devemos desejar estar neste lugar maravilhoso, não que não possamos desejar não sofrer mais o que estamos sofrendo, não que não possamos desejar fugir desse sofrimento eterno, mas se não desejarmos Ele, se não desejarmos estar com Ele, se não desejarmos ter a presença dEle aonde for, não alcançaremos essa eternidade. Você quer viver uma eternidade com o Senhor? Viva uma vida para isso. Se prepare para isso. Se preocupe com isso. Ame o Senhor, queira o Senhor, porque quando você ama o Senhor, você faz tudo para agradá-lo. Quando você ama alguém, quando você deseja alguém, você faz tudo para agradá-lo. Quando você aceita o Senhor e diz, olha, você é o meu Senhor e único Salvador, eu te desejo, eu te amo, venha a mim, venha, faça o que você precisa fazer na minha vida, me faça nascer de novo. Estes são os princípios, é isso que você deve fazer para alcançar esta eternidade no Senhor. Que eternidade maravilhosa, não? Que lugar maravilhoso nos espera. Mas este lugar só é maravilhoso porque Cristo está lá. Porque se não tivesse rua de ouro, se não tivesse muros com pedras preciosas, se a dor não acabasse, se ainda continuássemos a sofrer e a chorar, mas se a presença de Cristo estivesse naquele local, mesmo assim, eu gostaria de estar lá. Aleluia. Mesmo assim, eu gostaria de passar minha eternidade neste lugar. Porque o que me faz querer a eternidade prometida pelo Senhor não são os chãos de ouro, não são as paredes com pedras preciosas, não é a falta de sofrimento, mas é Cristo, é Deus, é a presença dele naquele lugar, é poder vê-lo face a face, aleluia! Se prepare para a eternidade, se prepare para este lugar, a nossa vida é breve, meu irmão. Como lemos em Salmos, a nossa vida é como um sopro. Não é nada se comparado à eternidade. Queira viver neste lugar prometido por Cristo, o nosso Senhor. Se prepara para isso. Se preocupe com isso. Em nome do Senhor Jesus. Esta é a palavra que Deus colocou no meu coração nessa noite. Fica com Deus, meu irmão. Deus te abençoe. Amém.